Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos Vamos lá? lá? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre o sistema excretor, também chamado de sistema urinário ou ainda chamado de sistema renal. Qual é a principal função do sistema excretor, urinário ou renal? A principal função desse sistema é filtrar o sangue e formar a urina. O sistema excretor ele é constituído por 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga urinária e uma uretra. Então, nós iremos ver no decorrer dos slides desta aula exatamente esses principais órgãos do sistema excretor. E qual é o processo que o sistema excretor realiza? Primeiro, a filtração do sangue. Segundo, a reabsorção do filtrado do néfron, que iremos estudar o que é. E secreção e formação da urina. Então, esse será o tema da nossa aula. Porém, antes de falarmos do sistema excretor propriamente dito, precisamos ter alguns conceitos gerais claros em nossa cabeça. Então, nós temos 3 conceitos que são distintos e que temos que separá-los. O primeiro conceito é o que é restos alimentares. O segundo conceito, que são excretas. E o terceiro conceito é o que é a osmorregulação. Então, o que vem a ser restos alimentares? É o nome que nós damos aos alimentos não digeridos pelo sistema digestório. Então, o alimento é tudo que nós ingerimos. Deste alimento, uma parte nós aproveitamos, que seriam os nutrientes. E tem parte deste alimento que o sistema digestório não consegue metabolizar, não consegue utilizar. A este alimento não metabolizado, por exemplo, nós chamamos de restos alimentares. Portanto, restos alimentares são estruturas que não sofreram alteração metabólica direta. Portanto, ele é um material quase nunca tóxico, como exemplo as fezes. E ele é realizado pelo sistema digestório. Já as excretas, eles são restos metabólicos diretos, ou seja, eles resultam do metabolismo celular e, portanto, do metabolismo orgânico do ser vivo. Ele resulta do catabolismo, que é uma das fases do processo do metabolismo celular. Então, nós temos o anabolismo e o catabolismo. A junção do catabolismo com o anabolismo forma o ciclo do metabolismo celular. E as excretas são resultados desse catabolismo celular. Portanto, as excretas são estruturas, substâncias que sofreram alteração metabólica direta. Portanto, é um material quase sempre tóxico, que no caso nós chamamos de urina. E ele é controlado pelo sistema excretor, ou também chamado de sistema renal ou sistema urinário. E um outro conceito que nós temos que ter é o de osmorregulação. O que vem a ser essa osmorregulação? É um processo que visa o controle de volume de água do organismo. Então, em resumo, osmorregulação é o controle de água. Essa osmorregulação, ela não é produzida por uma ação metabólica, mas ela influencia no metabolismo celular. Se eu tenho pouca água, o meu metabolismo sofre influência. Se eu tiver grande quantidade de água, este metabolismo também sofre influência. Então, a água por si só,
ela não é resultado de um metabolismo celular, mas ela influencia nas alterações metabólicas do organismo. Então, o corpo ele tem que controlar a quantidade de água, o volume de água, para que o seu sistema funcione adequadamente. Então, o material envolvido na osmorregulação seria a água, que a princípio não é um material tóxico. Então, a água em excesso, a falta de água, vai interferir no metabolismo do ser vivo. E esta água, ela é principalmente controlada, o seu volume, através da urina. Mas ela também sofre influência do suor e da lágrima. Então, o principal sistema de osmorregulação do organismo humano é o sistema excretor. Porém, o sistema tegumentar, que é o sistema da pele, ela também participa da osmorregulação, principalmente através do suor. Afinal, nós somos homotérmicos, ou seja, mantemos a temperatura constante, em 36 graus e meio. Quando está muito calor, minha temperatura não pode ser influenciada. Eu não posso ter 40 graus, 50 graus, senão eu morro. Então, há uma ducha natural, que é o suor, que vai tentar manter o equilíbrio da minha temperatura. Então, ou seja, se a minha temperatura é constante de 36,5, se tiver frio, a minha pele, o sistema tegumentar, terá que fazer modificações para manter meu calor do corpo. E se tiver muito quente o ambiente, essa mesma pele terá que fazer modificações para manter minha temperatura constante. Então, não importa a temperatura do ambiente, a minha temperatura interna, elas têm que estar sempre em torno de 36 graus e meio. Então, esse controle é feito principalmente pelo sistema tegumentar, vamos assim dizer. É lógico que existem outros sistemas influenciando, como circulatório, mas para exemplificar, vamos colocar o sistema tegumentar como responsável pela osmorregulação em relação ao suor e lágrima, e vamos colocar a urina como principal sistema, o sistema excretor, no controle da osmorregulação. Então, restos alimentares foram alimentos não digeridos, sistema digestório. Excretas seriam restos de metabolismo celular, sistema excretor. Osmorregulação, o controle de água do organismo. Sistema excretor como principal, e vamos pôr o sistema tegumentar como auxiliador da osmorregulação. Em cima dos conceitos de excretas, ou seja, substâncias que sofreram ação metabólica direto, nós temos entre os animais 3 tipos básicos de excretas, ou seja, 3 grupos de produtos nitrogenados de excreção. Um que é a amônia, um que é a ureia, que é o nosso caso, e o outro que é o ácido úrico. Então, apenas para comparação, os animais que liberam amônia com produtos de excreção são a maioria dos invertebrados aquáticos, os teleósteos, que são peixes ósseos, e os protocordados. A amônia, ela é muito solúvel em água e é muito tóxica. Então, geralmente são para animais marinhos, já que é uma substância tóxica, mas que se dissipam facilmente em água. Nós temos a excreta do tipo ureia. Neste caso, os animais são os peixes condrícteis, que são os cartilaginosos, os anfíbios e os mamíferos, que são o nosso caso. Então, a ureia, ela é uma excreta solúvel em água e menos tóxico do que a amônia. Então, por isso que nós dissolvemos primeiro essa excreta tóxica, transformando em ureia, que é menos tóxico para o nosso organismo. E por isso podemos armazenar por um certo tempo na bexiga urinária e depois expelimos essa substância tóxica para nós. E existe um outro tipo de excreta também, que são o ácido úrico.
O ácido úrico, eles são basicamente excretados pelos insetos, répteis e aves, e são insolúveis na água, e não é uma substância tóxica, né? Então, basicamente, esses são os três grupos de excreções, né? Tem seres vivos que excretam a amônia, a ureia e outros que são o ácido úrico. No nosso caso, excretamos a ureia. Então, esses elementos todos são formados a partir do metabolismo das proteínas e dos aminoácidos. A nossa urina é rica em ureia. A maior parte da amônia produzida pelas células é transformada em ureia pelo fígado. Então, nós produzimos amônia, que é muito tóxica, e essa amônia é transformada em ureia para que possamos conservar por um certo tempo nosso organismo e depois eliminar, expulsar esta excreta do nosso corpo. E aqui nesta imagem nós podemos visualizar os principais órgãos do sistema excretor. Então nós temos o rim, que são em pares, então nós temos o rim de um lado e o rim do outro, o rim esquerdo e o rim direito. Nós temos depois do rim o ureter, que é um conduto que liga o rim à bexiga urinária. E se nós temos dois rins, nós temos dois canais ureteres. Então, um ureter de um lado e um ureter do outro. Esses dois ureteres se encontram em um órgão único que é chamada bexiga urinária. Esta bexiga urinária é responsável pelo armazenamento temporário da urina, né? E quando essa bexiga estiver cheia, repleta na sua capacidade, ela vai eliminar. O canal de eliminação é a uretra. E esta uretra vai eliminar a urina. Deve-se observar que na urina não pode ocorrer hemácias, que são os glóbulos vermelhos do sangue, assim como também não pode ter proteína. Caso tenha proteína ou hemácia na urina, esse paciente provavelmente estará doente e tem que ser examinado e tratado. Então, a urina ela não apresenta hemácias e nem proteínas propriamente dita. E os seus órgãos são rim, ureter, bexiga urinária e uretra. E aí vamos dar continuidade nos próximos slides. Nesta animação, iremos ver a importância do sistema excretor. O consumo de água é importante, pois faz parte de 70% do volume do nosso organismo. Esta água ela irá participar tanto do volume celular na parte do citoplasma da célula, quanto também irá participar do espaço extracelular, também chamado intercelular. Vamos verificar agora que a água é um nutriente. Quando os nutrientes entram na célula, eles sofrem um processo de metabolização e, como resultado dessa metabolização, ocorre a produção de dejetos, que nós vamos chamar de excretas. Então, podemos observar agora a produção de excretas pelo metabolismo celular. E essas excretas em abundância, em grande quantidade, torna a célula tóxica. Portanto, para que a célula evite a sua morte, né, não seja intoxicada, observa-se nesta animação a eliminação dessas excretas, dessas substâncias tóxicas, restos metabólicos, que joga para o espaço extracelular. Porém, se não for eliminado também do espaço extracelular, o ambiente se torna tóxico e as células morreriam. Nesta imagem, podemos ver o aparelho urinário. E este aparelho urinário é o responsável pela eliminação das excretas, ou seja, eliminação dos dejetos, restos das substâncias metabólicas. Observe os dois rins, os dois ureteres,
a bexiga urinária e a uretra, por onde será eliminado o xixi ou a urina. Portanto, a eliminação das excretas. Apenas por comparativo, observe o aparelho digestivo, que é responsável pela produção das fezes. Então, aparelho digestivo, eliminação das fezes. Aparelho excretor, eliminação da urina, da excreta metabólica. Então, considerando esses pontos como excretas metabólicas, espalhada pelo organismo, nós temos que eliminar essas excretas. Quanto mais água tomarmos, mais facilidade na hora da produção da urina, de eliminar essas excretas. As excretas são moléculas hidrofílicas, ou seja, que têm afinidade à água. Então, quanto mais água bebermos, mais fácil a eliminação dessas excretas pelo sistema excretor. Lembrando que a osmorregulação também é interferida pelo suor. A importância de beber água é exatamente por essas razões. E vamos agora falar da principal célula renal, que são os néfrons. Devemos observar que quase todas as substâncias que compõem o sangue passam para o néfron, com exceção das proteínas e das hemácias. Por essa razão, não podemos encontrar sangue e nem quantidades significativas de proteínas na urina. Caso ocorra, é sinal de alguma doença no sistema excretor ou renal. O néfron é a unidade funcional básica do rim, responsável pela formação da urina. Cada rim humano possui aproximadamente 1.200.000 néfrons. A função do néfron é filtrar os elementos do plasma sanguíneo e eliminar, através da urina, as excretas indesejadas. O filtrado contém água, ureia, vitaminas, aminoácidos, ácidos úricos, sais e etc. Desse modo, a água, glicose, aminoácidos, vitaminas e boa parte dos sais do filtrado glomerular retornam ao sangue. Então, vamos dar uma observada melhor sobre o que vem a ser este néfron. Então, partindo do sistema excretor completo, que é formado por rim, ureter, bexiga urinária e uretra, vamos ampliar o rim. Então, eu isolando o rim e ampliando um pedacinho desse rim, eu vou ter uma imagem semelhante a esta. Então, observe que o rim ele é formado por um conjunto de néfrons. Então, ampliando, eu tenho 2 néfrons aqui nesta imagem. O primeiro néfron fazendo parte desta estrutura e o segundo parte fazendo parte desta outra estrutura. Então, vamos observar que o néfron ele tem algumas partes principais. Cápsula glomerular, o glomérulo, que é o conjunto de vasos sanguíneos, túbulo proximal contorcido, túbulo distal contorcido, alça de Eyle, ou a alça do néfron, e o túbulo coletor, que é onde todos os néfrons se juntam para formar o túbulo coletor, por onde será eliminado o xixi do túbulo coletor para o ureter e do ureter para a bexiga e da bexiga para a uretra. Então, esse túbulo coletor ele vai acabar se desembocando o seu fim no início do ureter. E do ureter será encaminhado esse xixi até a bexiga urinária. E quando repleta, eliminada pela uretra. Então vamos estudar isoladamente o néfron. Então nós temos a cápsula de Bowman. Esta cápsula de Bowman é a que vai aglomerar, que vai encapsular
os vasos sanguíneos, que eu vou chamar de glomérulo. Então, glomérulo é o nome que nós damos a um conjunto de vasos capilares sanguíneos enovelados. Então, esses vasos sanguíneos enovelados, por pressão osmótica, acaba jogando todas as suas substâncias para a cápsula de Bowman do néfron. E essa substância, que eu vou chamar de filtrado, ele vai passar pelo corpo do néfron até formar a urina final. Por que que a hemácia e proteínas não passam para dentro do néfron? Por causa do tamanho. Então vamos imaginar o néfron como uma peneira. Ele vai filtrar, vai, entre aspas, peneirar o sangue. Então, como a hemácia e as proteínas são grandes demais, não conseguem passar para dentro do néfron. Por isso que no final a urina não pode ter nem hemácias e nem proteínas, pois elas não passam para o néfron. Caso consiga passar, tem que ser avaliado a condição de saúde desta pessoa. Então, feito a passagem das substâncias do sangue para o néfron, eu vou chamar essa substância agora de filtrado. Uma parte desse F de filtrado, ele vai passar de volta para o sangue, que seria a reabsorção. Então, o que foi importante para o corpo, volta para o sangue. A parte que não foi importante, eu vou chamar de secreção, que vai formar a urina. Então, nós vamos ter, ao longo do néfron, regiões que vão fazer a reabsorção de água, a reabsorção de nutrientes, para evitar a perda destes elementos. E o que não for importante, ou que for tóxico, ou que tiver em excesso, ele será mantido pelo néfron para poder formar a urina final. Então, o néfron é a principal célula responsável pela filtragem do sangue. Nestas animações, podemos observar como seria a passagem do glomérulo, do grupo de sangue, para a cápsula de Bowman do néfron. Observe a passagem. Mais uma vez, a passagem do glomérulo, grupo de vasos capilares sanguíneos, para o néfron. E como funciona a reabsorção e formação da secreção do néfron. Devemos observar também que o sistema excretor urinário masculino tem uma leve diferença em relação ao sistema excretor feminino. Qual a principal diferença? No sistema reprodutor masculino, a uretra ela vai ter a participação tanto do sistema excretor eliminando a urina, o xixi, quanto também do sistema reprodutor, ou seja, seria o órgão que vai eliminar o sêmen. Então, a uretra nos homens, nos machos da espécie, ela vai ter dupla função. A uretra faz parte da eliminação do sistema excretor e da eliminação do sistema reprodutor. Então, é o mesmo órgão. Enquanto que nas fêmeas da espécie, ou seja, nas mulheres, a uretra faz parte só do sistema excretor. Então é muito comum, às vezes, cair em concurso ou em vestibular, essa pequena, porém grande diferença. Então, a uretra no sistema masculino, reprodutor e excretor. A liberação da urina e do sêmen. Já nas mulheres, a uretra faz parte somente do sistema excretor. Por quê? Vamos observar que aqui nós temos uma visão do sistema reprodutor feminino. Então nós temos a abertura da uretra, que é o sistema excretor, que é um orifício, e outro orifício, que é a abertura do canal vaginal, que é do sistema reprodutor da espécie. Então, as mulheres, ela tem dois orifícios, sendo um orifício de saída, que é da uretra, do xixi,
e um outro orifício, que é da abertura do canal vaginal. Enquanto que no homem, a mesma estrutura participa dos dois sistemas. Então, mais uma vez aqui, observar que o canal vaginal vai ter comunicação com o útero, que é onde será gestado o bebê, será feita a gestação, a gravidez. Então faz parte de um sistema, enquanto que a uretra está ligado com a bexiga urinária, que faz parte de outro sistema, que é o sistema excretor. Portanto, a mulher vai ter dois canais na sua região vulvar, enquanto que o homem vai ter apenas um canal. Então, mais uma vez, observando essa diferença, então nós temos aqui o aparelho masculino, onde a uretra que está dentro do pênis do homem, esse canal uretral, ele vai participar tanto da eliminação do xixi, da urina, que vai estar ligado à bexiga, como também vai estar ligado ao sistema reprodutor, do canal eferente. Então, tanto o canal eferente, que é o sistema reprodutor, como a bexiga, eles se ligam à uretra, que é o mesmo orifício de saída, tanto do sêmen como da urina. Então, mais uma vez, os machos, a uretra faz parte do sistema excretor e reprodutor. Já na mulher, vamos observar que a uretra, ela tem a comunicação com a bexiga. A bexiga vai ter comunicação com o ureter e o ureter vai ter ligação com o rim. Já a vagina vai ter ligação com o útero com as tubas uterinas e as tubas uterinas com o ovário. Então veja que são sistemas diferentes, tá ok? Nesta animação, podemos ver a absorção dos nutrientes pela corrente sanguínea, o transporte desses nutrientes para a célula, o metabolismo e a devolução da excreta para a corrente sanguínea para que seja eliminado pelos órgãos competentes. Nesta animação, o enchimento da bexiga urinária. E agora, nesta outra animação, o funcionamento geral do sistema excretor. Feito um corte na bexiga urinária, podemos observar a entrada dos canais ureteres na sua parte interna e os esfíncter, que seria uma espécie de válvula interna e externa. Podemos observar que a bexiga urinária ela é elástica. Esta bexiga urinária, além da capacidade de ser elástica, ou seja, pode aumentar de volume e diminuir o seu volume, também possui orifícios de entrada e saída. As entradas dos ureteres e a saída para a uretra. Vamos observar agora os esfíncteres internos e externos. E são esses esfíncter que faz o controle de saída e permanência da urina. Quando os esfíncteres estão abertos, a urina passa para a uretra. Quando os esfíncteres fecham-se, permanece a urina armazenada na bexiga urinária. Esses esfíncter abrem de forma controlada e organizada. Primeiro o esfíncter interno e depois o esfíncter externo. Seu fechamento seria do esfíncter externo e depois o esfíncter interno. O controle da bexiga é feito através do sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central, ele controla a bexiga para que esse mecanismo funcione de forma adequada. Podemos observar agora que quando da filtragem do sangue pelos rins, passa pelos ureteres
esses ureteres conduzem a urina até a bexiga urinária, por onde é armazenada até um certo volume, e este volume depende de cada indivíduo. Conforme vai se aumentando o volume da urina, há um mecanismo de comunicação com o sistema nervoso central. Quando o volume urinário encontra-se em grande quantidade, há um sinal para o cérebro, para que o cérebro possa, então, mandar outro sinal de eliminação desta urina. Feito a eliminação desta urina, então observe-se que há uma troca de informações entre os órgãos do sistema excretor com o sistema nervoso central. Conforme a urina vai sendo eliminada, há uma diminuição do volume da bexiga urinária, que envia sinal para o cérebro de que está sendo esvaziado toda a urina. Neste momento, podemos observar o sistema nervoso enviando sinais para o sistema muscular. E através dessa comunicação do sistema nervoso central com os músculos, que nós podemos ter um controle voluntário na micção. E vamos agora falar de uma doença relativamente comum na nossa espécie, que é o chamado cálculo renal ou pedras nos rins. Como vimos, o rim é um órgão de filtração do sangue. Então, todas as impurezas do sangue devem ser limpas aqui no rim, neste órgão. Porém, quando o indivíduo tem pouca quantidade de água, que é um dos fatores, a dissolução desses sais minerais se torna ineficiente, fazendo com que haja um aglomerado, um conjunto, um agrupamento de sais minerais, formando propriamente os cálculos renais. Então nós temos as pedras renais, que podem ser de vários tipos diferentes e de vários sais minerais diferentes. Esses cálculos renais, essas pedras renais formadas, se ficarem no rim, vão dificultar a filtragem e o funcionamento desse órgão, podendo levar inclusive à sua falência, à sua morte. Além disto, esta pedra renal pode migrar do rim para os outros órgãos do sistema excretor, como por exemplo pelo ureter. Lembrando que este órgão no ureter, ele irá causar desde o entupimento até mesmo o sangramento, já que ele pode passar por esse canal e, ao raspar, cortar esse canal, podendo, portanto, produzir sangue. E aí o sangue entraria na composição da urina, e como já falamos, se na urina apresentar sangue, a hemácia, então há um provável problema no sistema excretor. Além disto, com este entupimento e esta fissura, este rasgo no órgão ureter, por exemplo, pode ocorrer o extravasamento de urina, que, como vimos, é tóxico, podendo contaminar todo o organismo e podendo, inclusive, levar o indivíduo à sua morte. Do ureter, este cálculo renal, esta pedra renal, pode migrar para a bexiga, que também poderia obstruir o canal da uretra, ao mesmo tempo acumular-se nesta região, promovendo, por exemplo, o surgimento de bactérias, que também poderiam causar um grande problema para o indivíduo. Um outro fator ainda é que essas pedras renais possam migrar da bexiga para a uretra, que poderiam causar o mesmo problema da ureter: sangramento, extravasamento, dificuldade da micção. Então vejo que o cálculo renal ou pedra renal, ela é uma doença bastante significativa.
Além disso, os portadores de cálculo renal têm uma dor muito aguda e profunda, ou seja, uma dor bastante forte, né? Geralmente, os pacientes portadores desta doença manifestam uma dor insuportável. E nós temos aqui nesse slide exatamente o exemplo de vários tipos diferentes de cálculo renal. E claro, cada uma desses cálculos será avaliado pelo médico responsável e, quando no diagnóstico, o tratamento para tipos diferentes de cálculo renal. E aí nós temos a hemodiálise. A hemodiálise é um procedimento no qual uma máquina limpa e filtra o sangue, ou seja, faz parte do trabalho que o rim doente não pode fazer. O procedimento libera o corpo dos resíduos prejudiciais à saúde, como o excesso de sal e de líquidos. Na hemodiálise, a máquina recebe o sangue do paciente por um acesso vascular e depois é impulsionado por uma bomba até o filtro de diálise. O dialisador elimina as toxinas em excesso e devolve o sangue limpo para o paciente pelo acesso vascular. Então aqui nós temos o exemplo do funcionamento. O sangue do paciente é conduzido até a máquina. Nesta máquina é feita a filtragem do sangue e é devolvida para o paciente esse sangue agora limpo. Lembrando que os rins eles podem ser doados, transplantados, mas aí é uma outra discussão sobre o transplante de órgãos. E, para finalizarmos a nossa aula, apenas relembrar que nós temos não mais fazendo parte do sistema excretor propriamente dito, mas que envolve a parte de água do nosso organismo, que é o sistema osmorregulador, as glândulas sudoríparas. Então, outra forma do corpo eliminar as substâncias desnecessárias para o organismo humano é através do suor. Usado como órgãos excretor, o ducto sudoríparo. O suor é produzido pelas glândulas sudoríparas. Essas, por sua vez, estão espalhadas por todo o corpo, principalmente nas axilas, palmas das mãos e no solado dos pés. O ser humano é um animal homeotérmico. Isto quer dizer que ele mantém a temperatura do corpo constante, de 36,5 graus centígrados. Para isso ocorrer da melhor forma, o suor é expelido. Uma substância meio salgada, pois possui cloreto de sódio, além disso, contém em sua composição água, ureia e ácido úrico. E damos assim por encerrado a nossa aula de hoje. Espero vocês na nossa próxima videoaula. Até breve! Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue a assistir às nossas aulas. Até mais!